4, fala, 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 chega de falar tanto. Cansada. Não, feliz, contente, eu acho que é uma realização, mas também é uma empreitada, sabe? Não dá para dizer assim, ai, passou rápido. Não passou rápido, não. Foi ano a ano. Lembro bem. A casa lá da 19 de fevereiro, a gente tinha uma coisa assim, não tinha muito função definida, então a gente varria, a gente limpava, fazia faxina, pintava cadeirinha, pintava armário. A inauguração foi assim, a gente participou de tudo para a inauguração. E as primeiras crianças chegando, e a saída era uma coisa maravilhosa. A gente reunia todas as crianças da escola num salão, num hall que tinha ali embaixo, e ficava tocando violão e cantando com as crianças até os pais irem buscando. Então era assim uma saída muito, bem anos 60, bem assim, aquela coisa cantada, o violão, muito bom. A gente fez uma propaganda assim, na época a gente chamava mala direta, né? Quer dizer, você pega uma seleção de pessoas da região e preparamos um folderzinho apresentando a escola, com algumas fotos que obviamente não foram feitas lá, porque não tinha crianças. Juntamos um grupo de crianças e fez uma distribuição desses folhetos pela vizinhança, né? E fora isso, a gente tinha acesso, eu ainda era universitária, botamos cartazes também, foi produzido um cartaz legal, principalmente colocamos nas universidades, na Faculdade de Psicologia, na Faculdade de Educação, em outros espaços. O fato da gente ser psicólogo, ter partido de um interesse comum assim, no desenvolvimento infantil, nas questões da aprendizagem, de como se dá a aprendizagem, isso é uma marca muito importante, quer dizer, de estar preocupada tanto em desenvolver todas as potencialidades que um ser humano pode ter, quer dizer, de ser um ambiente estimulante, que faça a criança descobrir coisas, né, que desperte curiosidade, como entender o processo de aprendizagem. Eu acho que a gente se debruçava muito sobre isso. Como é que se dá essa passagem para um outro estado de conhecimento? Como é que se dá a construção do conhecimento? Eu acho que isso foi uma marca inicial, né, que esses psicólogos estavam estudando esses temas, né, quer dizer, fazia parte da Faculdade de Psicologia a gente estudar esses temas, como também é uma marca que se permanece, que se mantém, entendeu? Olha só, a experiência que nós tínhamos de outras escolas era a experiência das nossas escolas. Nós éramos muito jovens e conhecíamos muito pouco de um panorama educacional, como hoje, por exemplo, eu tenho muita clareza qual é o panorama do Rio de Janeiro, do interior do Brasil, quer dizer, tem dados sobre educação que a gente não tinha. Então a gente tinha a vivência como aluno, como criança, e muitas marcas e muitas mágoas de uma escola que não era boa, que não tinha nos deixado feliz. E eu e mais uma sócia tínhamos experiências com escola pública. Nós éramos professoras em escola pública, tínhamos feito escola normal. Então, a outra comparação possível era com o drama da escola pública. Ali, realmente, eu sei que é difícil até hoje, eu sei que a escola pública precisa muita transformação, muito apoio, mas naquela época era uma tragédia, era alguma coisa assim de um abandono completo. Então, assim, essas experiências também levaram, quer dizer, a gente querer criar um novo modelo pela, vamos dizer assim, visão do fracasso que era aquela metodologia que a gente tinha visto, que tinha vivido e tinha vivido como professora na escola pública. Aquilo era tão ruim que era preciso fazer alguma coisa, mudar de alguma forma a escola. Tudo. Influenciou de todas as maneiras.
Quer dizer, se a gente pensar que você vive mergulhado num social de mentalidades, né? A mentalidade 68 foi uma marca para nós, quer dizer, todo aquele movimento em que os jovens, em que os estudantes estavam reivindicando uma participação ativa, uma mudança social, em que estavam questionando valores hipócritas, em que estavam questionando uma sociedade muito hipócrita mesmo, cheia de tabus, cheia de regras, quer dizer, isso tinha tudo a ver com a mudança de uma forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas. Então, aquele momento de 68 teve os dois lados, teve os movimentos libertários muito fortes, que não foram só no Brasil, né? Quer dizer, toda essa preocupação com uma mudança de mentalidade, e ao mesmo tempo uma opressão terrível aqui, né? Quer dizer, a gente estava vivendo uma ditadura de uma crueldade, de uma perseguição imensa. Então a questão da liberdade de expressão, de se afirmar direitos humanos, de se afirmar, né, como uma sociedade livre que se constrói, tudo isso fez diferença nessa fundação, nessa ideia de criar uma escola. A gente pensar que 54 anos não mudou nada seria uma ingenuidade, né? Quer dizer, claro que o tempo vai passando, o mundo vai se modificando e depois a gente pode até falar de mudanças importantes. Agora, se eu pego hoje o projeto pedagógico e leio lá as intenções educativas, que seria, vamos dizer assim, a nossa carta de princípios, não mudou não. Essa carta de princípios está lá, entendeu? A gente tem os mesmos compromissos, tanto sociais como com o indivíduo, né? com o crescimento, com o sucesso das crianças, com abrir lugar de sucesso para as crianças. Então, acho que todos esses princípios estão ainda em vigor e a gente continua brigando por eles. Né? Um espaço democrático, um espaço construído coletivamente, decisões tomadas coletivamente, quer dizer, isso que fez aquele primeiro desenho, a gente tem tranquilidade de dizer que não fizemos pouquíssimas concessões, sabe? Que a gente mantém realmente como um ideário, né? Como alguma coisa importante. Quando a gente começou, a gente nem tinha muita clareza do papel da arte na educação, não tinha essa formação. Mas aí a gente teve sorte de vir trabalhar conosco, de entrar para a sociedade, uma pessoa que era especializada em educação artística, né? Mais que isso, em arte e educação. A ideia de uma educação em que a arte é veículo, passa pela arte. E eu acho que isso fez uma diferença enorme. Foi logo no início, foi logo no primeiro ano. Era uma pessoa muito bem formada na Escolinha de Arte do Brasil, que era, assim, vamos dizer assim, de ponta na formação de artes na época, de profissionais, educadores de arte. E trouxe muita coisa importante, muita coisa. E eu acho que a gente até hoje tem uma visão assim de que não pode abrir mão das artes de maneira alguma. Um sujeito que não tenha na sua formação arte, seja por fruição, seja por conhecimento, seja pelo prazer de sentir a arte, viver a arte, seja como produtor, fazendo coisas, criando coisas. Se não houver isso na formação do indivíduo, você não está desenvolvendo uma sensibilidade específica de ver o mundo. A forma de ver o mundo é outra, quando você aguça essa sensibilidade artística, tanto como, vamos dizer, participante de movimento artístico, como plateia, não importa, mas desenvolver essa sensibilidade. Isso tem tudo a ver com inovação, tudo a ver com transformação, tem tudo a ver com rebeldia. Eu acho que a arte também quebra parâmetros, né? Cria mudanças. Então, esse conjunto todo não pode faltar, de forma alguma.
Começamos um pouco por acaso, experimentando, vendo como é que ia ser, vendo que era uma coisa que os alunos gostavam muito, mas ao mesmo tempo com muita consciência. Eu acho que aí, já até antevendo o que viria depois, da importância da imagem cada vez maior, no mundo como um todo. Quer dizer, a imagem se tornou hoje, né, alguma coisa que a gente adivinhava naquela época, que era importante trabalhar com a imagem, que era importante ter uma alfabetização com a imagem, conhecer como você recebe imagens e como você transmite pensamentos, sentimentos através de imagens. Então, esse trabalho com cinema, eu acho que tinha essa marca de saber lidar com algo que o mundo está sendo tomado e eu não quero ficar apenas à mercê dos especialistas. Eu quero entender essa linguagem e também ser produtor dessa linguagem. Eu acho que o cinema foi se afirmando cada vez mais nessa linha. A gente teve essas acusações aí durante anos e anos, quando é para estudar sério, tira da Éden, leva para outra escola. É bom para criança pequena, porque cuida muito bem, é muito carinhosa e tal. E isso não é verdade. Quer dizer, quando eu digo que a gente, desde o início, se propôs a estudar o processo de aprendizagem, isso é muito sério. Quer dizer, quando a gente quer, vamos dizer, transmitir o legado de conhecimento de uma geração para outra, não é, a criança não é tábula rasa, não é, sabe? Não dá para você imprimir nela conhecimentos, decorar, fazer provas, reproduzir aquilo que o professor disse. Isso não é conhecimento. Quer dizer, conhecimento é se apropriar, é poder usar, é poder funcionar, sabe? Usar para a vida, para esse conhecimento, é se apropriar mesmo daquilo. E isso é um processo muito diferente do que determinadas metodologias que usam, sei lá, decorar, reproduzir, martelar, enfim, qualquer outro tipo de metodologia em que o aluno não seja construtor do seu conhecimento, em que o aluno não esteja de verdade envolvido com o conhecimento, é algo que fica passageiro. Serve para responder uma boa prova e depois não fica nada, porque não tem uma coisa construída e com as interligações, com as relações que precisam ser feitas entre os diversos campos de conhecimento. Então a gente sempre tomou muito cuidado com essa questão do conhecimento e sempre fomos muito bem-sucedidos. E isso é que não aparece, né? Quer dizer, tanto em exames externos, vestibulares, qualquer outra coisa, passagem de uma escola para outra, jamais problema algum em termos de conteúdo. Nunca houve essa questão de conteúdo. Olha só, a gente tem que falar de inclusão, tá certo, mas tem que falar especialmente de diversidade, sabe? Quer dizer, na verdade, a gente tem que entender que essa nossa sociedade é composta por indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com questões diferentes, com dificuldades, né? com perdas e faltas de oportunidades e como é que foram tratados até agora. Ou seja, todos esses seres humanos que se reúnem na escola são diferentes, têm lá suas questões, suas necessidades. Então, assim, desde o primeiro ano de escola, engraçado, no primeiro ano, quando a gente inaugurou a escola, a gente teve um aluno surdo. E a gente trabalhou com ele sem nem saber o que era inclusão. Essa palavra nem estava ainda sendo usada. Então, assim, ele tem uma forma de aprender diferente. A gente vai ter que aprender a lidar com ele, a trabalhar com ele de outra maneira. Era isso, quer dizer, qualquer um que chegasse com as suas questões, a gente recebia e aí descobria de que forma você tinha que trabalhar para tirar dali todas as potencialidades, todas as possibilidades. Então, é isso, não enquadrar, não fechar
abrir o leque para a diversidade, tá? Isso tem sido muito bom, sabia? Muito, muito bom. Assim, a gente não tinha ideia de quanto, por exemplo, uma criança com algumas necessidades especiais, com alguma deficiência, a gente olhava para ela. Mas quando a gente começa a ver o efeito que causa no grupo, é melhor ainda. É melhor ainda. Porque o grupo se dá conta de que a gente precisa conviver com o diverso, que a gente precisa estabelecer relações, estabelecer diálogos com as mais diferentes possibilidades, com visões de mundo diferentes, com formas de estar no mundo diferente, a necessidade de ajuda. Isso também foi uma outra coisa tão boa de observar, quer dizer, como essas crianças estimulam a possibilidade de cooperação, de ajudar aquele que tem, quer dizer, o que eu posso dar a um colega, o que eu posso receber dele. Essa troca é muito rica, muito boa, e eu acho que só criou indivíduos mais abertos, mais, sabe, com maior abertura para o outro, para o diferente. Olha só, não, deixa eu dizer, a gente teve muitos momentos complicados. De um modo geral, eu vou te dizer, nem são as questões, embora a gente tenha muito conflito com pais, com famílias, às vezes, questões sérias aqui dentro, de crianças, mas eu acho que a grande dificuldade que acompanhou a Eden o tempo todo não foi a Eden escola, foi a Eden empresa. A gente sobreviver foi muito difícil, né? Poder manter essa escola de pé, funcionando, né? Convencer da importância desses valores, ter um crescimento, conquistar mais pessoas. E aí, momentos muito difíceis, assim, que você vê que uma onda conservadora volta, né? Como a gente acabou de viver agora e ainda está vivendo, né? Uma sociedade partida e de um conservadorismo enorme de uma parte dela. Então, assim, você brigar por esses valores e conquistar essas pessoas para virem para cá, acreditarem nesse projeto e principalmente sustentarem esse projeto, a gente conseguir ano a ano ir sobrevivendo, é uma história de luta, uma história bem complicada. Olha, eu tenho uma palavra que eu gosto muito, cuidado. Eu acho assim, todas as pessoas que trabalham aqui olham para os estudantes, olham para as crianças com muito cuidado, com muita atenção. Cada um precisa ser visto, precisa ser entendido, precisa receber o estímulo certo, precisa ter sucesso nos seus estudos, precisa, né, levantar a autoestima, quer dizer, é todo um cuidado. E isso talvez seja até uma marca que você perguntou sobre dos psicólogos iniciais, né? Quer dizer, esse cuidado com esse indivíduo que está florescendo e que você tem que realmente cuidar muito bem. Acho que essa é uma das marcas. Agora, tem uma outra que eu adoro, que a gente botou nas nossas intenções educativas e que eu duvido que tem em outra escola, que é uma valorização do prazer, uma valorização da alegria, uma valorização do bom humor, né, de conviver bem. Quer dizer, uma escola para ser estudiosa, para ser séria, para ser dedicada, não precisa ser mal-humorada, não precisa ser fechadona. Ao contrário, a gente precisa criar aqui um ambiente alegre, feliz, cheio de amizade, cheio de pessoas que se gostam, que curtem esse trabalho, que gostam de conhecer, que gostam do conhecimento, que gostam de cuidar dos outros, mas ser um ambiente prazeroso. Acho que isso é importante. Eu acho que a gente teve um caminho aí, uma trajetória de sair de uma coisa, de uma visão muito relacionada ao indivíduo, exatamente porque a nossa formação era de psicólogos, então a gente tinha como centro do processo o indivíduo,
Embora, claro, o indivíduo em convivência com o grupo, com os limites, vamos dizer assim, do fato de ter que estar em grupo, estar num coletivo. A gente balanceava esse coletivo. Mas o foco era a escola como como um espaço de se desenvolver, de se desabrochar. E eu acho que à medida que os anos foram passando, a gente foi compreendendo cada vez melhor o papel social da escola. Que a escola não está só a serviço do indivíduo, a escola está a serviço da sociedade. A escola forma pessoas para serem atuantes nessa sociedade, para formar mentalidades, para agir dentro dessa sociedade, para transformar essa sociedade. A gente muito tempo teve no nosso projeto pedagógico uma citação da Hannah Arendt, que ela dizia que quando os pais colocam uma criança no mundo, não é literal, que eu vou aproximar essa citação, colocam uma criança no mundo, elas dão à criança a vida, mas quando educam, elas ensinam a cuidar da criança e do mundo. Então, essa diferença que foi sendo cada vez mais forte no decorrer dos anos. A gente tem que ensinar as crianças a cuidar do mundo e não só de si mesmas, não só da sua felicidade. Então, esse papel da escola é que eu acho que é uma marca dessa transformação e que a gente hoje tem bandeiras, que a gente luta por muitas questões sociais que são questões agora do Brasil, do mundo, e que a gente tem que se empenhar em cuidar desse mundo. Eu tinha falado antes, quando eu penso assim no futuro, que é como se... Tem uma parte até que, quando eu falei no início que eu estava cansada, dá um certo desânimo de perceber que as lutas se renovam, não acaba, quer dizer, você não vence, você não chega ao ponto que você almeja, você renova o compromisso com a luta. Então, assim, tem que ter muita força, tem que ter muita disposição, porque, de novo, quer dizer, momentos de muito conservadorismo, momentos de regressões terríveis. Se a gente pensar naquelas pautas de 68, que a Éden começou em 69 e tal, quanto elas avançaram e depois o quanto elas regrediram, o quanto se perdeu de liberdade em relação àquilo que foi conquistado naquele período. Então, assim, perceber que não vai se resolver, que se vai continuar, é manter a luta, é dar continuidade ao que está feito. Eu acho que esse é o desafio, não desistir.